Nós estamos no momento, apesar do bom humor inicial, de muita reflexão, da necessidade de muita atenção, com cada passo, com cada ação, especialmente para os agentes políticos, que vai ser feito por conta da necessidade daqueles que têm a responsabilidade de ocupar hoje um cargo público, de fazer a política partidária, de ser um agente do resgate da esperança dessa nação. Já foi dito aqui, por colegas que me antecederam, que passamos por uma das mais graves crises que esse Brasil já viu, crise que se reflete na economia, que se reflete na política, mas que tem uma abrangência muito maior e que, como eu disse, mexe com esse sentimento do povo brasileiro e tira dele a perspectiva de um futuro melhor. E nós sabemos e temos a consciência, e isso tem que nos servir, como disse, como responsabilidade, para que haja um entendimento amplo de que a democracia, a política, sendo feita com dignidade, com honestidade, é o caminho adequado para esse resgate da esperança e, mais do que isso, para ações efetivas que tragam esse sentimento de volta ao coração do povo brasileiro. E nós, do PSC, atentos a isso, estamos buscando nos organizar, buscando entender cada vez mais e melhor tudo o que tem acontecido, para que a nossa contribuição nesse processo de resgate da nação seja o melhor possível. Nós temos hoje a figura de Paulo Rabelo, que é economista conhecido, interação na área do desenvolvimento econômico do nosso país, possibilitando e facilitando, através dos seus estudos e das ferramentas que ele tem criado, condições para que as instituições possam se desenvolver, com todo o know-how que ele tem difundido no campo empresarial, mas que também deu sua demonstração no campo político, no campo público, da sua competência, seja como presidente do IBGE e, mais recente, como presidente do BNDES, que se licenciou e coloca o seu nome como um pré-candidato à presidência da República. O nome de Paulo é um nome que nos alegra muito por sua competência e por sua disposição de servir a esse país. Esse é o momento de que cada um de nós deve deixar de lado as suas vaidades, os seus interesses pessoais, até mesmo os seus projetos políticos partidários, para colocar em vista, para colocar em evidência um projeto de nação. Na Bahia, a nossa organização não é diferente. Nós ficamos também muito felizes, senhor presidente, com as chegadas dos deputados Ildécio Meirelles, do deputado Soldado Prisco, com a chegada do deputado Sildovan Nóbrega, que vieram engrossar as fileiras do PSC. Agradecemos ao deputado Samuel pelo período que ele esteve conosco, mas estes deputados que entraram, além do deputado federal irmão Lázaro, dão as condições para que o PSC possa continuar trabalhando e, como eu disse, dando a sua contribuição no resgate da esperança. Inclusive, com o sentimento que nós temos de que o nome do irmão Lázaro foi o deputado federal, o terceiro deputado federal mais votado desse estado na última eleição, com mais de 160 mil votos, uma história de vida maravilhosa, e vou falar um pouco sobre isso também já, mas que hoje atua politicamente, tem tido uma posição coerente com os anseios da sociedade, com os anseios da população, e tem plenas condições de representar a nossa querida Bahia, não ao PSC, porque, como eu disse, os projetos políticos partidários têm que ficar de lado, mas de representar a nossa querida Bahia no Senado Federal, trabalhando como ele tem trabalhado, no alcance, na busca de recursos que melhorem a qualidade de vida do nosso povo. Mas a história do irmão Lázaro é uma história muito interessante, e aqueles que não conhecem vão ter algum tempo para conhecer, dentro do tempo que me é possível, já que ele foi cantor do Olodum, viajou, teve músicas que viraram hit em todo o país e fora do país, mas, ao mesmo tempo que ele vivia todo esse sucesso, vivia pessoalmente um desgaste muito grande, especialmente pelo vício nas drogas. Ele conta e fala de suas experiências nesse período e das dificuldades que ele encontrou, chegando ao ponto de se ver no final da vida, mas que foi resgatado
como eu digo sempre aqui, pelo poder transformador que há na palavra do Evangelho. Essa é a grande contribuição social que as igrejas evangélicas dão, alcançando pessoas que ninguém mais acredita, a família não acredita mais, a sociedade não acredita mais, e essas pessoas são alcançadas por esse poder transformador da palavra, passam a pessoas de bem, contribui para a melhor condição de vida de todos, a sua e de todos. Mas o que seria de uma pessoa como nosso querido irmão Lázaro, se as drogas fossem liberadas, como o nosso secretário de Segurança, secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Barbosa, e eu vejo até alguns colegas falando sobre isso. É de uma irresponsabilidade imensa a disposição, o discurso da liberação das drogas, ainda mais por alguém que tem a responsabilidade de conduzir a segurança pública no Estado da Bahia. É o reconhecimento da falência da segurança pública do Estado na condição de coibir o crime. Então, porque não temos condições de coibir o crime, vamos liberar o crime, com a justificativa de que isso vai trazer um impacto econômico para o Estado, ou que isso vai impactar as facções, ou seja lá, quem trabalhe. É claro que isso é falácia, isso está muito distante da realidade, daquilo que nós podemos ver, até porque mesmo onde se tem avanços nessa área de liberação, o tráfico não deixa de funcionar, porque há sempre algum tipo de droga, há sempre algum tipo da própria droga para ser oferecido, e esse discurso é apenas um reconhecimento da falência, é um discurso do caminho da facilidade. E isso também vai na contramão do que nós desejamos para esse momento em nosso país. Nós não queremos mais representantes que apenas digam aquilo que nós queremos ou imaginamos querer ouvir. Nós queremos representantes que pensem, representantes que, ao olharem para a situação adversa do momento, consigam, com sua habilidade, por sua vocação, encontrar caminhos que mudem essa realidade adversa e, como eu disse anteriormente, que renovem o sentimento de esperança do povo baiano, do povo brasileiro, numa perspectiva de um futuro melhor. O perfil do político tem mudado e nós temos que ter essa atenção para deixar de ser aquele político tradicional que olha apenas para dentro, para as suas necessidades, que imagina apenas quando chegará a próxima eleição e como fazer para ganhar a próxima eleição. E ao observarmos as movimentações, inclusive, do secretariado do governador Rui Costa, a gente, infelizmente, percebe que ele se encaixa nesse perfil, mas é preciso deixar isso de lado e ser um gestor. Qualquer sentimento, com todo carinho, deputado, Vossa Excelência cumpria um papel técnico lá e poderia até continuar lá, estaria cumprindo bem esse papel. Mas as mudanças, como eu disse, não observaram este critério técnico. As mudanças observaram o critério político. E esse critério político, ele tem que ficar em segundo plano. Não há mais condições de se governar fazendo apenas a disputa ou a estratégia da manutenção do poder. É preciso governar olhando as necessidades, os desafios que se tem e buscando soluções criativas, alternativas, para que sejam as cidades, sejam os estados, o nosso querido estado da Bahia, seja o nosso querido Brasil, possa encontrar o desenvolvimento que todos nós ansiamos, todos nós desejamos, mas que não virá à toa, não virá de uma hora para outra, não virá sem esforço e sem que este perfil atual de político seja apresentado, de modo que a sociedade possa ter opção. E observe que a sociedade tem dado sinais sobre isso. A gente observa o que aconteceu na eleição do município de São Paulo, quando Dória foi eleito prefeito. Dória, que vinha com perfil de empresário, até com o discurso de não ser político, e na maior cidade do nosso país ele foi eleito prefeito, justamente dando um sinal claro de que o sentimento da população é o sentimento do gestor. De igual modo, a reeleição do prefeito ACM Neto em Salvador, que mesmo sendo um político nato, mesmo tendo uma família tradicional, hoje foram rendidas aqui homenagens ao saudoso Luiz Eduardo Magalhães, e isso traz a conotação da importância que tem a família
para a política baiana, para a política nacional, mas mesmo com todo esse histórico político, ele colocou e apresentou um modelo para Salvador, baseado na gestão, baseado em um planejamento estratégico, baseado no alcance de metas, que possibilitaram que Salvador tivesse o seu caminho reconstruído, que a população de Salvador pudesse voltar a sorrir, que a cidade de Salvador, o município de Salvador, pudesse reencontrar as suas possibilidades, inclusive de investimento, porque no governo Dilma, no governo Lula, não havia nenhum repasse, a não ser os constitucionais, e ainda assim, nunca se houve tantos investimentos, tantas obras realizadas em Salvador, com recursos próprios, quando nesse governo, especialmente no primeiro governo, dentro dessa dificuldade que o prefeito ACM Neto encontrou. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele colocou em prática isso que deve ser uma realidade de todos nós que estamos fazendo política hoje, que é entender que nós temos a responsabilidade de sermos hoje muito mais gestores do que políticos. Eu não gosto daqueles que afirmam que não são políticos. Eu não gosto disso, porque acredito que a atuação política é uma atuação digna. Me refiro, inclusive, a todos que estão aqui, mesmo tendo grandes discordâncias com alguns companheiros que estão no outro bloco de arrumação, no bloco do governo, do ponto de vista ideológico, não discordâncias pessoais, claro, mas eu entendo que todos procuram exercer o seu mandato, fazer o seu trabalho com dignidade. Portanto, eu não gosto da afirmação que tenta tornar e tratar de uma maneira ainda mais pejorativa a atuação política. Mas é também preciso que nós que estamos exercendo cargos públicos venhamos a refletir sobre isso e entender que a nossa atuação tem que ser coerente, tem que ser equilibrada, deixar de voltar-se para dentro, olhar para fora, porque o real sentido de qualquer mandato eletivo é a representação do desejo popular. Muito obrigado, senhor presidente.